tempo comum. Irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Após a santa festa do tempo natal do Senhor, tempo comum, entramos hoje no segundo domingo, chamado comum dia a dia. Da vida miúda de vida na presença do Senhor, que está sempre presente na sua igreja, com a força do poder do seu Espírito Santo, dando amor à palavra no sacramento, desejando permanecer com Jesus, Cordeiro de Deus. Respondi: aqui estou, eis-me aqui, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta Santa Eucaristia, queremos render graças a Deus pelo dom da vida dos nossos irmãos dizimistas que estão aniversariando ao longo desta semana: Anaide da Silva Pereira, Odaí José dos Santos, Edson Luiz Pinheiro, Daci Vargas Borges, Josemi Anjos dos Santos, Neuza da Paixão Conceição, Cássia Roberta Nery de Souza, Ana Rita Silva dos Santos, Luísa Maria de Santana Leal, Alda Regina Machado do Carmo, Maurita da Anunciação Santos, Tiago Elias dos Santos Silva, José Armando de Lima, Raimunda Santiago Ferreira, Reginaldo de Jesus e Fernando Carlos Silva Alves. Queremos render graças a Deus pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, São José, Santo Antônio, São Cosme e São Damião, Santa Dulce, agradecendo ao Senhor do Bonfim, a pedido de Maria Alice de Jesus Valverde, e pelo aniversário de Antônio Lima Barbosa. Queremos colocar no altar do Senhor
a vida da criança que hoje receberá a graça do batismo, Isis Manuela dos Santos Costa. Pedir a Ele pela recuperação da saúde de Luiz Oliveira Barreto e Marinalva Santiago. Pedir ainda ao Senhor que acolha no seu reino de paz e de amor as almas dos nossos irmãos falecidos. Vicente Gomes, que está completando 3 meses de falecimento, Donaldo Moreira de Oliveira, Laísia Maria Paixão de Jesus, Ananias Pinto de Santana, Neide Maria de Santana e Amanda de Santana Nunes. O Senhor Jesus nos convida à mesa da palavra e à mesa da Eucaristia e nos chama cada dia à conversão. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia de Deus e supliquemos a graça do seu perdão. Os corações toda a igreja. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Elevemos aos céus nosso hino de louvor.
Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Liturgia da Palavra. Como o profeta Samuel exclamou: fala ao Senhor, que teus servos escutaram. Abramos nossos ouvidos para escutar a palavra que o Senhor nos dirige. Leitura do livro de Samuel. Naqueles dias, Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: estou aqui. E correu para junto de Eli e disse: tu me chamaste, aqui estou. Eli respondeu: eu não te chamei. Volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: tu me chamaste, aqui estou. Ele respondeu: não te chamei, meu filho, volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. O Senhor chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse: tu me chamaste, aqui estou. Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel: volta a deitar-te, e se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala que teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Palavra do Senhor. Eu disse: eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eu disse: eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Esperando, esperei no Senhor, inclinando-se, ouviu o meu clamor. Canto novo ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Eu disse: eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes oferta nem vítimas, holocausto por nossos pecados. Disse, Senhor, e o Senhor
prazer faço a vossa vontade. Guarde em meu coração vossa lei. Eu disse: boas novas de vossa justiça, anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Eu disse, escrevi. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. E Deus, que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós, pelo seu poder. Porventura, ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Quem adere ao Senhor, torna-se com ele um só espírito. Fugi à imoralidade. Em geral, qualquer pecado que uma pessoa venha a cometer fica fora do seu corpo. Mas o fornicador peca contra o seu próprio corpo. Ou ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós e que vos é dado por Deus? E, portanto, ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos? De fato, fostes comprados e por preço muito alto. Então, glorificai a Deus com o vosso corpo. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus.
Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: o que estás procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Venerando a Irmandade do Santíssimo Sacramento, reverendíssimos diáconos, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, a liturgia da palavra de hoje quer nos mostrar a importância do chamado que Deus nos faz e a disposição em responder a esse chamado que devemos ter em nossa vida. Deus nos chama porque Ele tem um propósito de amor para nós. Nada acontece por acaso no nosso viver, mas tudo está dentro dos planos de Deus. E sempre nesses planos Ele quer nos chamar. E quando Ele nos chama é para que sejamos felizes. É visando a nossa felicidade que Ele dirige a sua palavra para nós. Por isso nós devemos estar sempre prontos para responder ao Senhor. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Não devemos ter medo de responder aos apelos de Deus. Jovens, não tenham medo de responder ao Senhor. Fala, Senhor, que teu servo escuta. Pais e mães de família, não tenham medo de responder a Deus. Fala, Senhor, que teu servo, que tua serva escuta. É importante a gente incutir isso, porque hoje nós vivemos num mundo de muitas vozes. E às vezes a gente se perde nos chamados que ouvimos. O mundo faz alguns apelos, mas os apelos que Deus nos faz são apelos consistentes e permanentes. Ele sempre está falando conosco, nos chamando. Deus nos chama através dos acontecimentos que sucedem na vida, mas Ele fala sobretudo na sua santa palavra, nos sacramentos que celebramos, na sua igreja. E é necessário que a gente escute com atenção o chamado do Senhor. E escutando esse chamado, possamos responder coerentemente a esse apelo, coerentemente e positivamente. Por isso, os jovens, quando ouvirem a voz de Deus, não tenham medo de responder positivamente a esse apelo, porque o restante da juventude vai dizer: está fora de moda, está fora do prumo, não está acompanhando o andar dos tempos. Não tenham medo de dizer sim a Deus e dizer não ao mundo.
de dizer sim ali no seu grupo, de dizer sim ali na sua escola, na sua faculdade. Os pais de família, as mães de família, sabendo como Deus nos fala e quais são os seus apelos de amor, não tenham medo de dizer a Ele: fala, Senhor, que teu servo escuta, dentro da sua casa, na educação dos seus filhos. Transmitam para Ele aquilo que vocês ouvem da voz de Deus, sem medo, sem pestanejar, sem se preocupar se vão ser taxados de antiquado, de fora de moda, mas queiram seguir a voz do Senhor e responder sempre positivamente a essa voz. Hoje os pais de família preferem ir atrás da voz do mundo, que banaliza os valores e os bons costumes, a seguir a voz de Deus, que pede de nós pureza, firmeza de coração, o valor da virgindade, da castidade. Não tenham medo de afirmar esses valores. Quando Deus nos chama, devemos sempre estar prontos para responder ao seu apelo. É isso que nós ouvimos aqui na primeira leitura de hoje. Samuel, ainda criança, está no templo, porque foi ofertado ao templo pela sua mãe. E quando vai deitar para dormir, ouve a voz de Deus que chama pelo seu nome: Samuel, Samuel. Eu gostaria de voltar um pouco para falar da figura desse menino, Samuel. Samuel, gente, ele é filho do milagre divino. Ana, sua mãe, era estéril, não podia engravidar. E a gente sabe que naquela cultura, na cultura de Jesus, naquele tempo, a mulher que não conseguia engravidar era encarada pela sociedade e apontada pela sociedade como alguém que não possuía na vida as graças de Deus. Era considerada pela sociedade como uma amaldiçoada. Ana sofria esse estigma, e isso lhe causava muita dor. Mas Ana era uma mulher de fé. E sabendo que Deus pode fazer o impossível acontecer, ela rezava dia e noite pedindo a Deus que mudasse aquela situação na sua vida. E Deus ouve a oração de Ana. E mesmo sendo estéril, Deus faz com que ela engravide. Então ela dá à luz a Samuel. E sabendo que Samuel era dom de Deus antes de qualquer coisa e não propriedade sua, ela oferta o seu filho para que ele possa servir ao templo. E Samuel então começa a ser educado pelo sacerdote Eli. Começa a morar no templo com o sacerdote. Quando vai deitar para dormir, ele ouve a voz de Deus, chamando pelo seu nome. Porque Deus pode nos chamar a qualquer momento de nossa vida. Alguns profetas foram chamados desde o ventre materno, como é o caso de João Batista. Samuel foi chamado ainda criança. Outros são chamados já adultos, mas Deus sempre nos chama. Sempre nos chama. É necessário que a gente esteja com os ouvidos abertos para escutarmos e entendermos o chamado que Deus nos faz. E quando a gente não é capaz de conseguir entender, que possamos então ouvir a voz da experiência de quem já tem um relacionamento com Deus, para que a gente possa escutar e sabermos responder a esse chamado. Foi o que aconteceu com Samuel. Ele ainda não conhecia o Senhor, mas o sacerdote Eli, que tomava conta dele, conhecia. E quando ele foi chamado pela terceira vez, e indo lá com toda a disponibilidade
me chamastes? E Eli dizendo, não lhe chamei, volte a dormir. Elias então entende que se não é ele que está chamando o menino, é Deus. Então, ensinar a criança a dizer, se você a voz, diga, fala, Senhor, que teu servo escuta. E assim Samuel faz. Aqui a gente vê a importância de termos um relacionamento com Deus, de conhecer a sua palavra, para na hora de ensinar a outras pessoas, sabermos direcionar a pessoa com coerência, com retidão, com convicção, com certeza. Samuel, respondendo sim a Deus, se enche de sabedoria. Aqui a gente ouve na leitura dizendo que Deus estava com ele e não deixava que se perdesse nem mesmo uma palavra que saísse de sua boca. Quando nos abrimos para a graça de Deus, quando escutamos a sua voz e respondemos ao seu apelo, Ele sempre nos preenche com sua graça e sempre nos dá a sabedoria que necessitamos, e nenhuma palavra nossa se perde no tempo. Esse é o ensinamento que podemos recolher da primeira leitura de hoje. O Evangelho vai na mesma linha, mas põe aqui o acento sobre o segmento e o testemunho. Quem entra em intimidade com Deus também pode testemunhar e mostrar Deus para os outros. É o que faz João Batista. João Batista está com seus discípulos, vê Jesus passar e, conhecendo que ele era o Messias, que era ele que poderia salvar, vai dizer, eis o Cordeiro de Deus, aponta Jesus para os seus discípulos. Mostra quem realmente tem a força, quem tem o poder. E André então deixa João Batista e começa a seguir Jesus. E esse segmento de André é tão encantador, tão cheio de vitalidade e força, que ele não se contenta e vai chamar seu irmão. E diz, encontrei o Senhor, encontrei o Cristo, o Messias. E Simão também deixa tudo e vai através daquele testemunho. Veja o quanto é importante o nosso testemunho. Veja o quanto é necessário que entremos nessa intimidade com Deus, para que saibamos apontar Jesus de maneira que encante aquelas pessoas que ouvem o nosso testemunho, que arrebate as pessoas e façam com que elas comecem a seguir. Mas esse encontro de André e de Simão com Jesus, eles nos deixam garantias do chamado de Deus e as disposições que devemos adotar, com tanta riqueza, que a gente começa a descobrir que não basta somente seguir Jesus, mas é necessário entrar em uma intimidade com Ele. Seguir qualquer um pode, mas não é todo mundo que segue que entra na intimidade. Às vezes a gente começa a seguir somente porque estamos atrás dos outros. E aí não é seguimento coerente. Não é resposta que se pode dar a Deus. A resposta é pessoal, como pessoal também é o chamado. Deus chama cada um de nós pessoalmente, pelo nosso nome. Ainda que esse chamado venha através de outros, é pessoal o chamado que Ele nos faz. Jesus, quando vê que André e Simão estão seguindo os seus passos, se volta para eles e vai perguntar, que procuras? É uma pergunta, gente, cheia de força. Jesus não quer que a gente siga somente por seguir os seus passos. Ele quer saber a nossa intenção mais profunda. O que é que nós procuramos quando estamos seguindo Jesus? O que é que queremos? O que é que buscamos?
O que procuras? É o que Jesus nos pergunta hoje. Tem muita gente que segue Jesus porque vai ter visibilidade. Tem muita gente que segue Jesus porque sabe que terá alguma recompensa. Mas tem gente que segue Jesus pelo amor, pelo desejo de entrar em comunhão com Ele, de conhecê-lo mais profundamente. Quem conhece Jesus profundamente nunca abandona o seu seguimento, nunca deixa a sua companhia, nunca abandona os seus passos. É por essa razão que a gente vê tantos irmãos que começam bem na nossa igreja, mas somente seguem. É como Maria vai com as outras. E aí, nas primeiras dificuldades, nas primeiras provações, abandonam a fé, saem procurando por aqui e por ali, sem saber direito onde vai encontrar, porque não entraram em verdadeira intimidade com Cristo. Quem procura conhecer Jesus e seguir os seus passos com convicção, aconteça o que acontecer, permanece fiel no seguimento. E Jesus pergunta àqueles que estão começando a seguir seus passos: o que procuras? E a resposta dos discípulos é tão forte quanto a pergunta do mestre. Os discípulos vão dizer: onde moras? Parece uma resposta incoerente, mas não, é uma resposta profunda. Onde moras significa dizer: eu quero estar onde tu estás. O que eu procuro é isso, é estar em intimidade contigo, é não sair da sua companhia, é saber onde eu posso lhe encontrar. Eu procuro os teus caminhos. É isso que os discípulos estão querendo dizer com a resposta que dá a Jesus: onde moras? Eu quero saber onde posso lhe encontrar, porque eu não quero ficar longe de ti. E onde é que podemos encontrar Jesus? Aqui no evangelho de hoje, o evangelista não diz a resposta que Jesus dá a eles. Jesus não diz: eu moro aqui ou eu moro ali. O que é que Jesus diz a esses dois discípulos? Jesus diz: vinde ver, me siga, e vocês vão ver onde é que eu moro. Caminho fazendo, Jesus vai ensinar a eles que Ele mora no Pai. Ele mora na intimidade com o seu Pai, com o seu Espírito de amor, que a sua morada é o céu. Mas Jesus também vai ensinar pelas suas palavras, pelas suas ações, que Ele mora na sua igreja. É aqui que a gente pode encontrar o Cristo Jesus. Se estamos procurando saber onde é que Ele mora, se queremos entrar em intimidade com Ele, aqui é o lugar mais seguro e mais certo de encontrarmos Ele. Porque aqui nós podemos ouvir a sua palavra e entrar numa relação de amor corpo a corpo, porque aqui Ele se faz presente na palavra que se ecoa, na palavra divina, mas também no pão que se consagra sobre o altar. Aqui, em cada tabernáculo da igreja, Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade, esperando cada um de nós, esperando cada pessoa para que entre com Ele numa relação de amor, num segmento profundo, num conhecimento profundo de sua pessoa. Se a gente não abre os ouvidos para ouvir a palavra de Deus, que nos revela quem é Cristo, que nos revela quem é Deus, que nos mostra os caminhos do céu, como é que vamos conhecer o Salvador?
Como é que vamos entender que rumo tomar na vida? É necessário abrir o coração, abrir os ouvidos para escutar essa voz. É necessário querer estar com Deus todos os dias, querer encontrá-lo todas as horas, ficar com Ele em todos os momentos, para que Ele nos mostre o caminho que devemos tomar, a maneira certa de agirmos, a coisa que devemos fazer. Vinde e vê. O evangelista acha tão importante esse encontro que é capaz de lembrar a hora exata que tudo aconteceu. Ele vai dizer no evangelho de hoje, era por volta das 4 da tarde. Quando alguma coisa marca a nossa vida, a gente lembra dos pormenores. A gente não esquece nenhum detalhe. Eu duvido que Dória tenha se esquecido o dia que viu Anitta pela primeira vez. É capaz dele lembrar dia e hora, ainda a roupa que ela estava vestida quando passou toda a faceira diante dele. Porque aquele encontro, aquela visão marcou a vida dele. Eu duvido que algum sacerdote não saiba com exatidão o momento que Deus lhe chamou para o segmento, porque esse chamado transforma a nossa vida. E a gente não ouve uma vozinha que vem do céu. Deus nos fala através das pessoas, dos acontecimentos, nos fala ao coração. É por isso que a gente não consegue descrever e a pessoa sentir a mesma força que a gente sentiu no momento. Porque marca pessoalmente a vida de cada um. Às vezes a beleza que o marido encontra na mulher e a mulher encontra no marido é uma beleza que somente eles são capazes de enxergar. Por que é que tantas vezes a gente fica se perguntando o que foi que fulano viu em cicrano? Não é? Não se perguntam isso? O que foi que viu ali, gente? Só ela viu, só ele viu. É o chamado de amor, que é pessoal. E quando Deus nos chama, a gente deve sempre responder, como Samuel: eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo escuta. A gente sempre deve responder como aqueles 2 discípulos que se tornam apóstolos. Onde moras? A gente deve sempre procurar entrar nesse conhecimento profundo, nessa intimidade que transforma. E quando a gente entra nessa intimidade, Ele passa a fazer parte de nossa vida. E passamos a viver a vida dele, na situação de vida que estamos. Os consagrados querem se assemelhar mais a Cristo. As pessoas que vivem a graça do matrimônio querem viver o seu matrimônio à semelhança do amor de Cristo pela igreja. Aqueles que preferem viver uma vida sozinho, querem imitar a sua vida pela retidão do viver, a imitação de Cristo. Porque toma consciência que é membro do corpo de Cristo. São Paulo descreve a igreja como membros do corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. E hoje ele vem falar aqui aos coríntios, que estavam abraçando a fé, mas que ainda não tinham abandonado alguns costumes antigos. Ele vai dizer: lembra-te que os vossos corpos fazem parte dos membros de Cristo. Vocês são membros do corpo de Cristo. Por isso os vossos corpos não devem servir para a imoralidade. Vivam como Cristo. É isso que São Paulo está querendo dizer. Porque pelo testemunho que nós damos, nós podemos falar dele. A gente não fala de Cristo somente com a boca.
A gente fala de Cristo também pelas nossas ações, pelo nosso jeito de fazer, de viver a vida. E o testemunho pode arrastar muito mais do que as palavras. É por isso que o cristão não pode fazer tudo que o mundo manda fazer. É por isso que o cristão não pode adotar todas as posturas que o mundo adota. É por isso que ele deve ouvir a voz de Deus, para viver de acordo com essa voz. Eu me lembro das palavras de Dom Marcos, lá na festa de Santo Amaro que celebramos esses dias. Ele falando de uma santa, Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena disse que se o cristão vivesse de acordo com a sua vocação, ou seja, se respondesse a Deus de acordo como Deus lhe chama para viver, tocaria fogo no mundo. E aqui não fala de tocar fogo no mundo como alguém que faz vandalismo. Não é desse fogo que Santa Catarina está falando. Ela está falando daquele fogo purificador, o fogo do Espírito Santo, que transforma, que incendeia, que apaga o pecado, que faz arder na graça divina. Já pensou se cada pai de família cristão, cada mãe de família cristã, vivesse de acordo com aquilo que orienta a palavra? Como seriam as famílias de hoje? Já pensou se cada político levasse em consideração aquilo que nos orienta a palavra de Deus? Como seriam as câmaras de deputado, o Senado Federal, as câmaras de vereadores, as prefeituras que nós temos? Será que se cada um de nós, eu, você, eu como padre, vocês como batizados, se levássemos à risca isso aqui, como não seria a nossa igreja? Tocaríamos fogo no mundo, gente. O mundo seria outro. O mundo viveria nas chamas do amor, no fogo da graça, no fogo do Espírito. E a face da terra seria renovada. Começando o tempo comum, a liturgia de hoje nos faz esse grande apelo. Ouçam a voz de Deus. Sigam os passos de Cristo. Sejam membros vivos deste corpo. Se nós comungamos o corpo de Cristo, e esse corpo se mistura conosco, com o nosso, deveríamos ser Cristos no mundo. É isso que significa a palavra cristão, outros Cristos. A igreja hoje está nos convidando a isso, a ouvir a voz de Deus, a responder positivamente a esse chamado e a darmos testemunhos de Cristo, onde quer que estejamos, na condição de vida que abraçamos. Que Ele possa nos agraciar, para que possamos colocar em prática a graça que o Senhor nos concedeu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Elevemos ao Senhor as nossas humildes preces. Supliquemos confiante, ouvi-nos, Senhor. Senhor, nosso corpo a vós pertence, assim como todo o nosso ser. Derramai sobre a Igreja o vosso Espírito Santo, para que ela, guardando a sua vocação, possa glorificar-vos em vosso corpo místico. Supliquemos confiantes. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, que chamastes a Pedro de pedra, acompanhai com vossa bondade o Santo Padre, o Papa Francisco, a quem o Senhor constituiu bispo de Roma e pastor de toda a Igreja, para que encontre em cada fiel a adesão ao seu ensinamento e orientação. Supliquemos confiantes. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, abençoai a nossa paróquia e a toda a nossa comunidade, que por meio do seminário da campanha da Fraternidade 2021 deseja discernir vossa vontade e realizar tudo para que vosso louvor e santificação do vosso povo. Supliquemos confiantes. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, vossos discípulos perguntaram: onde moras? Fazei que todos nós crescemos sempre mais na amizade convosco e que, uma vez morando em vossa casa, não nos separamos jamais de vós. Supliquemos confiantes. Ouvi-nos, Senhor. Tudo isso vos pedimos, Pai Santo, por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. De mãos estendidas. Ofertamos ao Senhor como forma de amor. Nossa vida toda inteira, o louvor
toda a criação, de mãos estendidas, estendidas, de mãos estendidas, ofertamos, porque de graça recebem. Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, por tuas mãos este sacrifício, Para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar constantemente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este sacrifício, torna-se presente a nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Nós, Corações ao alto. nossos corações estão em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo vosso Filho, que pelo mistério de sua Páscoa realizou uma obra admirável. Por ele vos chamastes, vós nos chamastes das trevas à vossa luz incomparável, fazendo-nos passar do pecado e da morte à glória de sermos o vosso povo, sacerdócio régio e nação santa, para anunciar por todo o mundo as vossas maravilhas. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, cantando a uma só voz. Bendito é o que traz a paz em plenitude de amor. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Mandai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para os céus e deu graças. Partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei.
este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que tomamos desse pão, todas as vezes que bebemos desse cálice, recorremos à paixão de Jesus Cristo e nos fica esperando a sua volta. Tudo isto é mistério da fé. Todos juntos. Toda vez que se come desse pão, toda vez que bebemos desse cálice, desse vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei ao Senhor a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja, que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade. E a Antônio Torinho, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu esposo, os santos apóstolos, com Santo Amaro, nosso padroeiro, e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade: Vicente Gomes, Donaldo Moreira de Oliveira, Laísia Maria Paixão de Jesus, Ananias Pinto de Santana, Neide Maria de Santana, Amanda de Santana Nunes, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos aqui reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso. Amém. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz.
Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Piedade de nós e dai-nos a paz, e dai-nos a paz, e dai-nos a paz. Sabemos que Deus nos ama e cremos no seu amor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
pecado. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome, Senhor. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Toda a igreja canta, Senhor. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome, Senhor. Lá na praia eu larguei o meu barco, Senhor, junto a ti buscarei outro mar. As pessoas que nos acompanham de casa podem fazer a sua comunhão espiritual. Vamos rezar juntos. Meu Deus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente a meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesses comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Ó Jesus, sumo bem e doce amor meu, vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Oremos. Penetrai-nos, ó Deus, com o vosso espírito de caridade, para que vivam unidos no vosso amor os que alimentais com o mesmo pão. Por Cristo nosso Senhor. Podemos sentar um minuto. Nós ouvimos hoje na leitura que Deus ele pode nos chamar através de outras pessoas, né? Foi João que apontou Jesus Cristo para os seus discípulos. Eu me esqueci de dizer uma coisa importante e gostaria de falar agora, para que não passe. A voz de Cristo também ecoa através da voz do sacerdote. Quando o sacerdote convida para fazer esse ou aquele serviço, entrar nesse ou naquele grupo,
dá essa ou aquela colaboração, é chamado também de Deus. Não tenham medo de responder sim. Às vezes a gente fica colocando tanta barreira, né? Ah, não tenho tempo. Ô padre, meu neto está comigo agora. Eu tenho que olhar meu neto. Traga o neto. Deixa ele pintando aqui dentro. O importante é dizer sim a Deus. Não tenham medo, gente, de dizer sim a Deus. Em nenhum momento, por qualquer circunstância que seja. A outra coisa também é, Deus não chama somente para servir nessa vida, não. Ele pode nos chamar dessa vida para outra. Não tenham medo também de dizer sim, não. E aqui diz sim, não é somente quem está sendo chamado. Os parentes também devem dizer sim. Porque às vezes quando Deus chama pai, mãe, agora mesmo eu perdi meu pai. Quando Deus chama pai, mãe, filho, às vezes a gente fica numa lástima eterna. Mas foi Deus quem chamou. Diga sim. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Tem gente que morre quando o filho morre, né? Não quer mais saber de nada, entra em depressão, coisa e tal. Eu sei o quanto é difícil perder uma pessoa. Eu sei o quanto dói. Mas não foi Deus que chamou? Confie. Confie. Confie porque Ele sabe o que está fazendo. Diga sim a Ele, eis-me aqui. Tudo isso é chamado de Deus. E se é Ele que chama, a gente sempre deve dizer, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu gostaria de encerrar a missa de hoje com essas palavras, tá certo? Bom, hoje nós teremos aqui uma formação para a campanha da fraternidade, que daqui a pouco começa. Então tem um seminarista da Diocese de Camaçari, ele está aqui já, é Igor. Um seminarista que veio fazer essa formação. Então todos são convidados. A formação será aí em cima. As pessoas que puderem, podem participar. Eu gostaria de dizer que já estamos preparando tudo para a festa de nossa mãe padroeira, Nossa Senhora da Purificação. Esse ano a festa será um pouquinho diferente, por conta da pandemia. Ao invés de ser 9 noites, 9 não, porque na verdade são 11, né? Ao invés de ser aquelas 11 noites, a missa de oferta de flores, os 9 dias de novena e mais o dia festivo, ao invés de serem esses dias todos, teremos somente a missa de oferta de flores, um trido e o dia festivo. A missa de oferta de flores é no dia 29 de janeiro. Nessa missa, a gente pode doar as flores que vão ornar a casa da Virgem Maria. É uma maneira singela da gente mostrar o amor que a gente tem no coração para a nossa Virgem Mãe, doando flores a ela, não é? Que alegria receber uma flor, né? Quando a gente recebe. Eu mesmo fico radiante. Nossa mãe, por certo, também gosta de receber flores. Então, a oferta mínima que a gente pode fazer das flores é R$5. Então, se você vier para a missa, traga os R$5, pelo menos. R$5 seria a flor que a gente vai dar. Mas você pode doar mais também, pode doar um ramalhete, e aí é um pouquinho mais, né? 5, 10, 15, 20, 50, aquela nota de 200 eu nunca vi até hoje ainda. Acredita que eu não vi ainda essa nota de 200? Não chegou aqui ainda.
Eu não sei qual é o mistério. Eu queria ver se eu via essa nota durante essa festa. Bom, eu acho que tem muita gente que também ainda não viu, né? Bom, mas a gente sabe que um pouco com Deus é muito, não é? Um pouco com Deus é muito. A oferta mínima é de R$5, mas você pode dar aquilo que puder oferecer. Se é uma rosa, é uma rosa. Se é um ramalhete, é um ramalhete, não é? Se são muitas rosas, se é um jardim de rosas, isso daí é você que vai saber dizer. Nós esperamos a sua oferta no dia da missa de oferta de flores. A missa será campal, para que a gente possa atingir um número maior de pessoas que queiram realmente manifestar seu carinho a Nossa Senhora. O tríduo será da seguinte forma: será celebrado aqui dentro por causa da orquestra. Esse ano não vai ter festa na rua. Se tivesse festa na rua, a gente faria campal também o tríduo, porque pegaríamos a ponga do palco, do som, da iluminação, de tudo quanto é armado para a festa, como a gente fez quando a igreja estava fechada para a reforma. Mas essas coisas custam muito caro, e a gente fica impossibilitado de fazer, porque os recursos são poucos. Então a gente vai fazer a solenidade do tríduo aqui dentro da igreja, com a capacidade reduzida, porque a pandemia nos impõe isso, mas colocaremos telões do lado de fora, para que as pessoas que não possam entrar na igreja possam participar bem de perto, vendo pelo telão e vendo algumas coisas também acontecendo ao vivo, na hora. Então a gente vai disponibilizar as cadeiras, elas separadas. As pessoas que vierem, tanto para participar dentro da igreja como fora da igreja, devem usar máscaras, higienizar as mãos e tomar os cuidados com o distanciamento social. Isso é de suma importância. Por que os 3 dias? Para evitar as ocasiões de contágio. Não deixar de celebrar a festa, mas não arriscar, não é? Não arriscar. Uma coisa são 11 dias, outras coisas são 5 dias. A gente não quer arriscar, não quer desafiar a natureza. Quem estará do lado de fora participando, participará igualmente como quem está participando dentro. O amor é sempre o mesmo. A veneração é sempre a mesma. Não deixe de participar. E quem não puder vir, nem para assistir pelo telão, nem para participar aqui dentro, pode acompanhar tudo pela internet. Pelo YouTube, todas as transmissões, todas as celebrações serão transmitidas. Então, basta acessar o YouTube, a página da gente, que é como? Pascom Purificação, bota lá no YouTube, né? Pascom Purificação, aí aparece a cara do padre lá, bem bonita, já, né? E as noites do tríduo transmitidas na íntegra, tá certo? Mas a gente não pode ficar de fora. Não deixe de colaborar. Monsenhor Walter dizia que quem faz a festa da mãe são os filhos. E os filhos de Nossa Senhora somos nós. Somos nós que devemos fazer uma festa bonita para nossa mãe. No dia festivo, teremos a missa da aurora e a missa das 10 horas, também todas transmitidas. Quem não conseguir a vaga para estar aqui dentro, assiste pela internet. E à tarde, no horário que seria a procissão, sairemos em carreata. E aí a gente pode pegar uma carona com quem tem carro e tiver a vaga, podemos vir com o nosso carro, porque nós acompanharemos de carro nossa Virgem Mãe.
tá certo? Tem uma outra boa notícia para vocês. Lembra que o ano passado eu fiz uma campanha pedindo donativos para fazer o vestido de Nossa Senhora? O vestido já está bordado. Está vindo do Peru, eu acredito que chegue depois da festa. Mas ela não vestirá novo esse ano, mas para o ano que vem o vestido já está garantido. Porque já foi bordado, já foi confeccionado, e graças a Deus, o dinheiro que arrecadamos foi o suficiente para pagarmos as despesas. Eu fiquei impressionado aqui, quarta-feira, porque depois que a gente fez o catado aqui e ali, foi a quantidade exata para se pagar o vestido, R$9.000. Então eu quero agradecer a você que colaborou com o vestido de Nossa Senhora. Detalhes das festas a gente vai dando ao longo do tempo, porque senão a gente esquece, tá certo? Eu gostaria ainda de lembrar que o convite da festa, a gente pode também acessar ele na página da internet, que é paroquiapurificação.com.br. Ali tem o convite na íntegra. Esse ano não terá o convite de papel. Quem desejar ter, só é pegar dali e imprimir e ter em casa. Tá certo? Você também pode receber esse convite pelos grupos de WhatsApp. Então, as pessoas que são de grupos da igreja, que já têm esse convite no celular, pode começar a espalhar pelos telefones das pessoas conhecidas. E aí a gente pode conferir e também, se quiser imprimir, vai numa dessas casas de impressão e imprime o convite. Tá bem? Vamos ficar de pé e vamos receber a bênção final. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Nossa Senhora da Purificação, nossa Mãe Padroeira, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Glorificai o Senhor com vossa vida. Um bom domingo e uma abençoada semana. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.